A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estamos aqui hoje, graças a Deus, para continuar aqui o estudo do livro de Neemias. Nós já estamos no capítulo 10, né? Que bênção. Daqui a uns dias, né, irmãos? Já vamos estar encerrando Neemias. Oh, glória a Deus, aleluia. E iniciando o livro de Esther, né? Que bênção. Jesus é maravilhoso, né? Hoje o capítulo 10, irmãos, ele vai falar um pouco sobre a genealogia de alguns homens que foram tremendamente aqui usados por Deus aqui, e está registrado, né? O capítulo 10, ele tem 39 versículos, né? Nós não vamos aqui, irmãos, nesses primeiros 28, né? 27 versículos falar de cada um desses homens, irmãos. Não é porque não queremos falar, porque se tivéssemos conteúdo bíblico para falar deles, falaríamos aqui, irmãos, com o maior prazer, porque o que nós queremos aqui, irmãos, e Deus conhece o nosso coração, é aprender a palavra, aprender a escritura, aprender o que a palavra, que é a verdade, quer se revelar para nós, para mim, para você que faz parte aí do canal, que é nosso, né? Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo. Qual é o intuito nosso aqui, irmãos? Que o Senhor Deus, através do Espírito Santo dele, que é Deus, aleluia, ele desperte em nós, irmãos. Não é só nem em você, é em nós, começando por mim. Um desejo, um prazer, um gozo na nossa alma, na nossa vida, de lermos a palavra, a escritura sagrada. Você todo dia tem um devocional, um momento seu e Deus, você com Deus, lendo a sua palavra, observando ela, meditando nela, alimentando-se dela, aleluia. Sabemos que a oração é o oxigênio nosso, que nos mantém vivos, mas a palavra é o alimento que Jesus falou, que nos dá o crescimento, o fortalecimento para nós vivermos, caminharmos na presença do Senhor, aleluia. Então, irmãos, esse é o intuito que Deus colocou no nosso coração, desde quando gravamos aqui o primeiro vídeo, irmãos, que os irmãos podem ver aí no canal, lá, e se tiver essa curiosidade, né, desde o primeiro vídeo, para a glória de Deus, né, é o que Deus tem colocado no nosso coração, e aí para a glória de Deus, o Senhor tem feito isso, e muitas pessoas, glória a Deus, a glória, a honra é toda dele, amém? Aqui o capítulo 10, irmãos, ele tem um título que fala assim, os nomes, eu acredito que na sua Bíblia deva ter, dos que fizeram aliança, né? Ficou registrado, pós-exílio, né, irmãos? Pós-exílio, aleluia. Para ficar bem claro isso, o nome dos homens que fizeram esse tratado, essa aliança. Algumas Bíblias falam convênio, né? Vou ler só o versículo 1, uma parte dele, e depois a gente vai já passar direto para o 28, né? Porque de uma parte do 1 até o 27, os irmãos vão ver que vem a relação dos nomes, vem a relação do povo que fez o tratado, fez a aliança ali, aleluia, juntos diante do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Diz assim, uma parte do versículo 1. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, né, governador, filho de Acalias e Zedequias, né? Aí os irmãos vão ver que do versículo 2, né, aleluia, até o 27, há uma lista de nomes aqui, de pessoas que fizeram aliança, esse tratado diante de Deus, irmãos. Irmãos, quando nós nos reunimos para a glória de Deus, não visitamos, irmãos, como alguns falam, às vezes não pensam no que estão falando, dentro de um culto, de uma casa de oração, para ali adorarmos, cultuarmos, ouvirmos a palavra, irmãos, demos ali o nosso testemunho, ouvimos da parte de Deus, nós estamos ali, aleluia, firmando uma aliança, uma responsabilidade diante do Senhor, de amá-lo, de adorá-lo, de servi-lo, de cultuá-lo. A Bíblia fala que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, dizendo que nós somos de Cristo, somos de Deus, aleluia. E uma nuvem grande de testemunhas está vendo isso, irmãos. Os irmãos que estão dentro da casa de oração, todo o céu e também todo o inferno. Então, irmãos, nós somos de Deus, firmamos a nossa fé,
cada dia, porque aquele que prometeu, ele é fiel, aleluia. E aqui os irmãos vão ver agora, já passando para o versículo 28, né? Porque do 1 até o 27, vê o nome das genealogias, por não termos conteúdo bíblico de todos, de alguns só, irmãos, para não deixar uns sem falar e outros falando, nós não vamos comentar, nome de um por um. Mas o 28 fala assim, ó: e o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, né, que eram servos ao serviço de quem? Do templo. Carregavam água, madeira, faziam comida, todo tipo de serviço ali. Os irmãos vê na história, e a Bíblia fala isso, mais ou menos, que quando vieram da Babilônia, isso é citado aqui em Crônicas, isso é citado aqui no livro de Neemias, isso é citado no livro de Esdras, o nome deles, mais ou menos 620 netineus vieram do exílio, irmãos. Estavam aqui a serviço, vamos dizer, para os dias nossos atuais hoje, do reino de Deus, da obra do Senhor. Oh, aleluia! Servos, irmãos. Até do hebraico, é tão maravilhoso, né? A gente poder ver essa tradução, fala doados. Ah, foram doados para servir. Oh, irmão, você pode hoje, louvado e bendito seja o nome do Senhor, independente do que você está hoje vivendo, passando, neste momento agora. Por isso que a gente sempre fala aqui no canal, nesse dia que se chama hoje, porque ontem já passou, é passado, irmãos, e amanhã é futuro, pertence a Deus, então é agora. Você vai orar, é agora. Você vai se posicionar, é agora. Você vai se levantar, é agora. Você vai tomar uma posição de fé, de coragem. A Bíblia diz assim, ser forte e corajoso, aleluia. É agora. Falar que você é doado por Deus para servi-lo, para servir a obra de Deus, para servir as ovelhas de Deus, o reino dos céus. Isso é tremendo, irmãos. Você parar para meditar nisso e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Começando por mim. Falar que eu sou doado por Deus para a obra dele, para o reino dele. Ô, irmão, isso é tremendo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, para fazer a sua vontade. Ô, glória. Versículo aqui continua falando assim, ó. E todos os que se tinham separado do povo das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham conhecimento e entendimento que da palavra. Irmãos, quando a Bíblia fala para nós que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando você aceita o Senhor, levanta as suas mãos para Cristo, recebendo Ele como único e suficiente Salvador. Você é filho e filha de Deus. Você é um cidadão dos céus. Você é peregrino nessa terra. Você começa a ter o conhecimento de Deus através do Espírito Santo ao ler a Escritura Sagrada, ao examinar a Escritura Sagrada. Não estou lendo. Passe a ler. Peça perdão a Deus, irmão. Quem ama ao Senhor, lê a Escritura. Observa o mandamento, observa a palavra, observa o que está escrito, observa o que está registrado na Escritura Sagrada para obedecer. Oh, glória! Então, é diferente, irmãos, quando você não conhecia e conhece a Deus hoje. Você não é mais inocente, nós não somos mais inocentes, conhecemos a palavra. Versículo 29. Firmemente aderiram aos seus irmãos, os mais nobres, dentre eles, e convieram num anátema e num juramento que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, também de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, os seus juízos e os seus estatutos. Irmãos, eles estavam assumindo uma posição, irmãos, de fazer um tratado, uma aliança com Deus. Irmãos, e se não obedecessem a palavra, a maldição ia vir sobre eles, casa deles, filho deles. Se os irmãos lerem lá Deuteronômio 28, irmãos, e leia em nome de Jesus, os primeiros 14 versículos vão falar de bênção, ou glória. Quem não quer bênção, irmãos? Eu quero também.
Mas do 15 em diante, os irmãos vão ver que fala maldições, que são praticamente quase o triplo de quem não obedece. Isso é sério, irmãos. E eles estavam assumindo isso. Essa responsabilidade de vir sobre eles se eles não obedecessem. Versículo 30. Que não daríamos os nossos filhos aos povos da terra, que nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. Que não iam mais casar com pessoas de outros povos, que não servissem, adorassem só ao Senhor nosso Deus. Irmãos, não tem caminhos que levam a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Efésios fala que só há um Deus, uma só fé, um só batismo. Não há, irmãos, atalho. Vou pedir para Pedro, Pedro pede para Tiago, Tiago pede para João, João fala para Maria, Maria vai até Jesus e pede. Não, irmãos. A Bíblia fala que quando aceitamos a Cristo, nós temos acesso ao Santo dos Santos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, irmãos. Cristo é o mediador, Cristo é o caminho, Cristo é a porta, aleluia. Não há outro nome nos céus e na terra que devemos ser salvos, assim, o nome de Jesus, glória. Versículo 31. E que trazendo os povos da terra no dia do sábado, qualquer mercadoria, qualquer grão para venderem, não nada compraríamos dele no sábado, nem no dia santificado. No 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos qualquer cobrança. Irmãos, isso é sério, irmãos. Eles estavam na época da lei, eles estavam assumindo o compromisso que no 7º dia, que era o sábado, eles iam dedicar ao Senhor. E você sabe, que já falamos isso aqui no canal, que o sábado começava na sexta-feira, às 18 horas. Aleluia. Alguns falam 6 horas da tarde, mas o certo é 18 horas. E até o outro dia, às 18 horas, né? Ou 6 horas da tarde. Eles não trabalhavam, não poderiam fazer nada. Tinha uma lei do sábado que tinha 39 ordenanças. Um dia nós vamos falar isso aqui no canal, irmãos, para a glória de Deus, para o nosso conhecimento, que quem estava guardando o sábado não poderia fazer. Isso é para os judeus, irmãos, não é para nós. Então os irmãos vê que eles estavam assumindo um compromisso de fazerem isso, irmãos, na sua totalidade, com obediência a Deus. Irmãos, no 7º ano fala aqui, descansar a terra. E se alguém devesse para eles alguma quantia em dinheiro dos irmãos, a Bíblia fala que eles iam perdoar toda a dívida. Irmão, mas e se fosse uma dívida alta? E se fosse uma dívida muito alta, irmão? Isso é algo que eles e Deus e a sua palavra estavam fazendo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Estavam assumindo, irmãos, diante do Senhor. Irmão, a palavra de Deus fala assim que o cristão tem que ter uma palavra. Ou é sim ou é não. Se estavam fazendo um tratado, tinha que ser executado, irmãos. Independente da dívida fosse pouca ou uma grande dívida. Todos teriam que perdoar as dívidas que alguém fez com eles. E se eles tivessem que pagar alguma coisa para alguém, irmãos, aquela pessoa ia perdoar também. Só nessa data. Por quê, irmãos? Porque era algo, aleluia, que o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho. Se nós não perdoar os nossos devedores, como vamos ter perdão do Pai? Ele fala assim: se você vê alguém, irmãos, que vem até você querendo algo, irmãos, dê. Não empreste, dê àquela pessoa. Fala assim, mas isso é difícil, irmãos, é mandamento do Senhor. Isso está onde escrito? Mateus capítulo 5 em diante, até o 8 ali, que fala do sermão, o sermão da bem-aventurança, que não é só ali, aquela parte que fala bem-aventurado, não, várias ordenanças ali que Jesus deixa para nós. E uma delas é essa aqui, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. É palavra de Deus, irmãos. Palavra do Senhor revelada de Deus para nossa vida aqui. Continuando, o 32.
Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do Senhor, nosso Deus, para os pães da preposição, para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas, para o sacrifício pelo pecado, para reconciliar Israel, para toda a obra da casa do nosso Deus. Os irmãos veem que eles falam de ofertas voluntárias, de outros tipos de ofertas, dos dízimos, que eles iam assumir esse papel para fazer isso, irmãos, de um ato solene, para sempre, de não deixar de cumprir isso diante de Deus. Pessoas nos dias de hoje, irmãos, falam assim que não está escrito isso na Bíblia, no Novo Testamento. Se engana, irmão. Falta de leitura bíblica. O dízimo, a oferta é um mandamento. Você, nós, como somos de Deus hoje, fiéis ao Senhor, gratos ao Senhor, em honrá-lo, em servi-lo, em amá-lo, irmãos, temos que levar isso a sério, irmãos. É mandamento, trazer os dízimos na casa do Senhor, a oferta. Para quê? Para que haja mantimento na obra. A igreja hoje, a obra de Deus hoje, ela possa caminhar. Pessoas vão ser alcançadas através da pregação da palavra, através do alimento, através de uma ajuda financeira. Irmãos, se morrer um irmão nosso, irmãos, o caixão, até o cafezinho que vão tomar lá, irmãos, na hora do velório, despesas referente ali ao caixão e outras coisas, irmão. Se aquele irmão não tiver, a Bíblia fala, quando há mantimento na casa, tem que ser tirado da onde? Do dízimo, da oferta. Então, irmãos, é algo para a igreja, é algo para os filhos. Jesus falou assim: quando fizeste a um desses meus pequenininhos, fizeste a mim. Mandamento, irmãos, leve isso a sério, aleluia. Versículo 34. Também lançamos sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta que tenha da lenha e que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo a casa dos nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. 35. Que também trataríamos as primícias da nossa terra, as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano na casa do Senhor. Olha quantas coisas, irmãos, eles estão tratando perante Deus que iam cumprir. Cuidado, irmãos, não prometa, não faça voto de tolo diante do Senhor, irmãos. Não faça. Peça graça de Deus para cumprir, exercer a sua palavra na sua vida. Não prometa aquilo que você não pode fazer, irmãos. Deus é justo, Deus é fiel. 36. E os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, como está escrito na lei também, os primogênitos do nosso gado, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. 37. E que as primícias da nossa massa, as ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto, o azeite, traríamos para os sacerdotes, nos depósitos da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra. Aos levitas eles tornariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Os irmãos veem que eles estão mais uma vez citando aqui os dízimos. Aos levitas, àqueles que ficam na obra diariamente para que a obra seja realizada. Irmão, isso é sério, irmão. Deus, ele zela pela sua palavra. Deus, ele zela em cumprir a sua palavra. Deus, ele zela em fazer a sua palavra. Aleluia. A Bíblia fala assim para nós em Isaías, que a palavra de Deus não volta vazia sem fazer aquilo que prospera. Então, irmãos, obedeçamos a palavra. Pedimos graça a Deus para vivermos ela e obedecer ela na nossa vida. Aleluia. Versículo 38, 39, para nós encerrarmos hoje o capítulo 10. Também que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. Os levitas trariam os dízimos dos dízimos da casa do nosso Deus, os depósitos da casa do tesouro, porque aquelas câmeras e os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas de grão, de mosto, de azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores. Dessa maneira não desampararíamos a casa do nosso Deus. Irmão, temos que dizimar, temos que ofertar. Aqui eles traziam dízimos do dízimo à casa do Senhor. Aleluia. A gente entende aqui, irmãos, que haviam sacerdotes, haviam obreiros da casa do Senhor, que do dízimo que eles recebiam ali para o seu sustento, para que a obra do Senhor continuasse, eles dizimavam daquilo. Irmão, leve isso a sério, ponha isso na prática, não ouça
aqueles que não querem participar dessa vitória, dessa bênção, de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Deus, ele traz à nossa memória a sua palavra desde a do Velho Testamento. Jesus falou assim, eu não vim para destruir a lei, mas para cumprir ela. A graça que foi após a morte de Jesus na cruz do Calvário, que ele falou, isso está consumado, ela continua. Hebreus fala assim, que temos melhores promessas, mas com mais obrigações. Irmãos, o dízimo, ele é hoje, ele é da lei, ele é da graça, ele é toda a Bíblia, ele veio antes da lei, a oferta alçada, irmão. A Bíblia chega a dizer para nós em Romanos que nós temos que apresentar a nossa vida como oferta viva, santa e agradável a Deus. Então, a oferta começa pela nossa vida, nossa entrega. O dízimo é bíblico. A oferta é bíblica. Para de dizer que Deus não leva isso em conta, isso não implica na salvação. Implica sim. Dizime com amor, oferte com amor, sirva a Deus com amor. A obra de Deus, o trabalho na casa de Deus precisa dessa sua voluntariedade, dessa sua obediência. Deus é dono do ouro e da prata, mas ele quer ver o seu amor quando você dizima e oferta na sua casa, na sua obra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Capítulo 10 de Neemias encerrado. Irmão, envia esse link aí para os grupos, aqueles que estão afastados do Senhor, precisam ouvir a palavra, e a palavra libertar eles, que o Espírito Santo convence o homem do pecado e juízo. Façamos a obra de Deus hoje, seja você um canal de Deus. Envia esse link aí, deixa aí o joinha, vamos pregar a palavra do Senhor enquanto é dia, amém? A paz do Senhor Jesus.